e vamos tratar, então, do tema dos remédios constitucionais, que é um tema que está localizado dentro do controle dos atos da administração, precisamente no subitem dos meios de controle jurisdicional dos atos administrativos, até porque é um viés do controle externo, do controle que vem do judiciário por provocação, não é? Então, esses remédios constitucionais, eles vão, então, possibilitar que o cidadão, que o administrado utilize essas ações para efeitos de combater os vícios decorrentes da ação administrativa, as nulidades dos atos da administração, né, o desvio de finalidade, os atos atentatórios aos princípios da moralidade administrativa, da eficiência, da publicidade, da impessoalidade, enfim, toda vez que a ação administrativa contiver vícios, há possibilidade da propositura das ações previstas no texto constitucional e que se constituem garantias constitucionais ao exercício irregular, ilícito, ou que contenha uma ameaça de lesão a direitos no que diz respeito à ação administrativa. O primeiro desses remédios constitucionais, e talvez aquele que é mais cotidiano, mais rotineiro na utilização, até pelo seu viés, pela sua característica da celeridade e a sua característica de uma certa facilidade na impetração, é o mandado de segurança. Como está dizendo aí no slide, né, então é um meio constitucional destinado a proteger o chamado direito líquido e certo, que nos termos da Constituição não é amparado por habeas corpus e habeas data, e que constitui uma ameaça ou de ilegalidade ou de abuso de poder praticado por autoridade pública ou o agente da pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Essa é a dicção do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que é o fundamento constitucional do mandado de segurança, que vocês vão ver tanto o mandado de segurança individual quanto o mandado de segurança coletivo. Nós vamos observar nessa primeira leitura que há uma expressão que é só, digamos assim, é uma característica, é um atributo do mandado de segurança, que é o chamado direito líquido e certo. Essa é uma condição constitucional para a admissibilidade dessa ação. Tá? O texto constitucional também afasta a possibilidade de ser utilizado para fins de tratar de conceder o direito de locomoção, que é específico do habeas corpus, e o direito à prestação de informações ou à expedição de documentos, de dados, que é específico também do habeas data. Então, essas duas outras ações constitucionais, elas também têm as peculiaridades que são dispostas no texto constitucional. Mas o mandado de segurança não se presta aos objetos dessas duas outras ações, mas ao abuso da autoridade, à ilegalidade da autoridade, a ameaça a direito, né, em face de ato de autoridade, excluída a liberdade de locomoção e excluída a acessibilidade a dados ou informações perante os órgãos públicos, que é objeto do habeas data, ok? Quem é o sujeito passivo do mandado de segurança? Da própria dicção do texto constitucional, também nós já vamos extrair a noção de autoridade pública. Essa é a
digamos, a parte passiva, o sujeito passivo do mandado de segurança. Comporta também nessa definição constitucional a noção de representantes das pessoas jurídicas, que são aqueles delegados de serviço público ou concessionários, permissionários do serviço público, aqueles que fazem as vezes da autoridade pública e assumem a função de agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, ok? Adiante. Portanto, o objeto do mandado de segurança é o chamado direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? É claro que todo direito é contestável. É claro que todo direito vai ser impugnado. É claro que todo direito admite prova em contrário. Não existe direitos absolutos. Mas a Constituição quis dar um realce a essa expressão para dizer que é um direito que contém atributos de uma definição que se aproxima o mais próximo, desculpe a redundância, não é? Mas se aproxima da eficácia, da clareza que um dado direito pode conter, ok? Então, o direito líquido e certo, nos termos da doutrina, é aquele que precisa ser comprovado de plano, aquele que pode ser reconhecido apenas com a prova documental que acompanha a inicial. É a chamada prova pré-constituída, ou seja, aquela prova que já está presente desde o ajuizamento da ação inicial do mandado de segurança, porque esse tipo de ação do mandado de segurança, não admite a chamada dilação probatória. O que é dilação probatória? Por definição, é a possibilidade de, no curso do processo, apresentar provas periciais, testemunhais, documentais ou juntada de documentos, é claro, dentro dos prazos processuais, mas essa possibilidade, ou seja, essa dilação probatória, ela não é permitida no curso do procedimento do mandado de segurança, já que a prova deve ser apresentada junto com a petição inicial, não havendo, portanto, a chamada dilação probatória. Isso quer dizer que não há audiência, que não há depoimento de testemunhas, justamente para assegurar esse caráter de celeridade do mandado de segurança. Então, esse direito líquido e certo deve ser comprovado de plano. Significa de plano desde o ajuizamento da ação. E deve constituir, a parte deve juntar todas as provas já existentes, porque não haverá, então, a possibilidade de outras provas, não é, durante o curso da ação. Entenderam? Está dando para entender, Alessandra? Sim. Está dando para entender, Beatriz? Sim, professora. Pois bem, quais são as partes do mandado de segurança? Ora, quem é que pode ajuizar o mandado de segurança? Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que ela tenha um direito líquido e certo seu lesado ou ameaçado de lesão, porque nós vamos ver que tem duas formas de mandado de segurança, duas modalidades, o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Então, a pessoa física pode impetrar o nome iuris, ou seja, o termo técnico usado é
impetração, no lugar de proposição ou propositura, a lei utiliza a palavra impetrar, né? Ou seja, ajuizar, propor, está neste lugar. E o sujeito passivo da ação, então, está já disposto no texto constitucional, é a própria autoridade pública ou o particular, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, ok? Aquele que está no lugar, fazendo as vezes da autoridade pública no exercício de uma atribuição de poder público. É o caso, por exemplo, de um reitor ou de um representante de uma universidade, de uma faculdade particular. Ele, naquele exercício daquela atribuição, ele é uma autoridade, considerada uma autoridade pública para efeito de constituir a parte passiva, o polo passivo, na ação do mandado de segurança. Então, quem é a autoridade pública? A autoridade pública é aquela que detiver a competência para decidir sobre o ato, que é considerado lesivo. Nos órgãos colegiados será o presidente, aquele que tem o poder decisório, tá? E nas ações do mandado de segurança, o Ministério Público, ele funciona por mandamento legal, necessariamente como fiscal da lei, como custos legis, sob pena de nulidade do processo. É preciso ainda dizer sobre a autoridade pública, fazer uma distinção, para que a gente possa distinguir, no momento em que alguém nos procurar pedindo a nossa orientação profissional para que nós ajuizemos uma ação, e se a gente visualizar que é uma hipótese cabível de mandado de segurança, é preciso saber contra quem se ajuiza o mandado de segurança. Ou seja, é preciso saber identificar a autoridade coatora ou a autoridade pública que praticou o ato que lesiona o direito líquido e certo do administrado. Pois bem, há uma noção que nós precisamos apreender, que é no sentido, quem pode ser a autoridade coatora a ser apontada no polo passivo da ação? Aquela autoridade que detém a competência para decidir sobre o ato. Não é só aquele que praticou o ato, mas aquele que pode decidir e mudar o ato, ou anular o ato. Aquele que pode, digamos, agir no sentido de corrigir o defeito do ato. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que nos mostra como identificar quem pratica ou quem tem a competência para ser autoridade coatora num determinado processo, por exemplo, num concurso público. O fechamento dos portões, né, em uma prova de concurso público ocorre às 8 horas da manhã, por exemplo. Há uma determinação da presidência da banca do concurso público no sentido de fechamento obrigatório no horário das 8 horas. Mas quem fecha o portão não é a autoridade pública que tem a condição de decidir o ato. Quem fecha o portão é um funcionário, é uma pessoa que está a serviço, naquele momento, prestando uma função pública. Ora, esse ato do fechamento dos portões pode ocasionar, eventualmente,
a possibilidade de alguém entrar com uma medida judicial, porque estava em desacordo com o horário de Brasília, etc. Umas várias hipóteses que podem ocorrer. O candidato que se sentiu, então, lesado no seu direito de ingressar no local das provas, achando que tinha esse direito, pode entrar com uma ação de mandado de segurança, mas ele precisa identificar quem é a autoridade coatora para constar na petição inicial, contra quem, a quem ele vai pedir a anulação daquele ato. Ele vai se dirigir, então, à presidência da comissão do concurso público, que é quem tem a capacidade, a competência legal para decidir sobre o ato. Não é efetivamente contra quem fechou o portão, apenas para lançar essa ideia. Entenderam? Sim. Ok? Bom, a lei elenca algumas hipóteses em que o mandado de segurança não é devido, ele não cabe. Se a parte entrar com o mandado de segurança, provavelmente o juiz vai indeferir a ação. Não se dá mandado de segurança nos termos da lei do mandado de segurança, que nós vamos já mencionar a seguir. Em primeiro lugar, contra ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. O que é isso? Algum de vocês pode me dizer o que é um recurso administrativo com efeito suspensivo? Senhora, é um recurso que vai acabar sustentando a eficácia do ato, né? Sim, Só não sei perfeito. se existe um Perfeito. específico que tem efeito suspensivo, né? Sim, perfeito. É um recurso que, no curso de um procedimento, por exemplo, licitatório, né, um recurso que é interposto em relação, por exemplo, à habilitação dos concorrentes no processo licitatório, ele suspende o prosseguimento da licitação. Ora, se ele suspende o prosseguimento da licitação, não cabe o mandado de segurança, porque não há objeto para o mandado de segurança, se há a possibilidade da administração ainda decidir sobre aquele fato, ok? Segunda hipótese em que não cabe mandado de segurança, contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, se da sentença cabe apelação, evidentemente que da sentença não cabe mandado de segurança. Se da apelação cabe um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, evidentemente que não cabe um mandado de segurança, salvo em algumas possibilidades bastante peculiares, né? Mas da decisão judicial, ainda que contrariando o interesse da parte, evidentemente que não cabe apelação, porque o juiz sempre vai contrariar o interesse de uma das partes, evidentemente, salvo nos casos de acordo, em que ele vai fazer a composição ou a conciliação. Mas no decorrer regular dos processos, né, na ação normal do juiz, ele vai sempre contrariar, na sua decisão, o interesse de uma das partes, né? E também não cabe o mandado de segurança das decisões judiciais transitadas em julgado, porque a coisa julgada, então, não permitirá o desfazimento por via do mandado de segurança, mas em condições previstas nas leis processuais, caberá, por exemplo, uma chamada ação rescisória, mas não mandado de segurança para desfazer a chamada coisa julgada, que, em princípio, né, ela é imutável, ela é irretratável, ela não pode sofrer mudanças, já que ela se constitui um viés do chamado princípio da segurança jurídica, o princípio da estabilidade das relações jurídicas, que constituem os próprios fundamentos do Estado de Direito, aquele Estado que assegura a segurança do direito, a estabilização
das relações jurídicas. Bom, mas aqui no slide eu faço a citação de um artigo também do rol do artigo 5º da Constituição, que dispõe que a lei não poderá excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Para apenas lembrar e fazer menção à noção de que, ainda que a lei do mandado de segurança estabeleça o não cabimento do mandado de segurança em relação a essas hipóteses, não há que se impedir a parte de adotar uma medida judicial, tá, para ver a sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário. Há posicionamentos doutrinários no sentido de que o princípio da inafastabilidade, né, do controle jurisdicional não pode ser arguído para efeito de coibir ou impedir uma das partes ao acesso pleno ao judiciário. Então, alguns entendem que essas vedações legais, elas precisam ser analisadas para que elas não transgridam o preceito da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é amplo, né, e ilimitado. Podemos prosseguir? Quem é competente para apreciar, ou melhor dizendo, qual é o juízo competente para apreciar as ações mandamentais? O juízo competente, ele vai ser definido, então, pela categoria da autoridade coatora. E aqui eu queria, olha, nós estamos em 14 aqui, só um minuto, eu quero olhar os nomes dos presentes aqui, porque eu queria... vamos ver se o Jobson está aí. Jobson? Eu estou aqui. Oi, Jobson. Tu estás conseguindo me ouvir? Tu estás conseguindo acompanhar? Estou sim, professora, estou aqui. Jobson, o que tu entendes por essa afirmação? O juízo competente para o mandado de segurança é aquele definido pela categoria da autoridade coatora. Então, eu lhe pergunto, se a autoridade é federal, Jobson, qual seria o juízo competente? Professora, eu não faço a mínima ideia. Jobson, não me diga. Olha, então, Jobson, eu vou te perguntar mais vezes justamente por essa resposta, que agora tu vais ter que acertar alguma das que eu vou te perguntar. Mas eu vou prosseguir agora com a Alessandra, que eu estou vendo. Olha. Professora? Oi, André, diga. Eu acho que a autoridade competente seria o juiz federal. Perfeito, André, perfeito. Veja, olha como o raciocínio do André foi bastante coerente. O juízo competente vai ser definido pela categoria da autoridade, se ela é uma autoridade federal, será a Justiça Federal. Porque cabe à Justiça Federal julgar os feitos relacionados aos interesses da União e das pessoas jurídicas que são federais. Então, as autarquias federais, né? Então, a autoridade coatora, vamos para perto de nós. O reitor da Universidade Federal do Pará, qual é a categoria de autoridade que ele se enquadra? Em que categoria? Federal, suponho. É uma autoridade federal. A universidade é uma autarquia federal, compõe a administração indireta federal, ele é uma autoridade que representa
administrativamente e judicialmente a universidade, extrajudicialmente e judicialmente em todos os atos. Portanto, se contra a universidade for ajuizado contra um ato do reitor, for ajuizado o mandado de segurança, claramente a competência é da Justiça Federal, ok? Pois bem, e assim nós vamos definir, então, o que é muito importante saber onde nós vamos ajuizar a ação. Qual é o juízo competente para decidir sobre aquela ação. Vou fazer uma outra pergunta. O Banco do Estado do Pará é uma sociedade de economia mista, estadual, e o seu presidente se enquadra entre aqueles agentes de pessoa jurídica privada, porque nós sabemos que a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, mas que ela compõe a administração pública indireta, ok? Pois bem, ele representará a entidade em juízo para efeito de um mandado de segurança. Em que juízo? Em que esfera? Creio que seria a esfera estadual, né, professora? A esfera da Justiça do Estado. A esfera da Justiça do Estado. Perfeito, porque vamos de novo ao que está aí no slide. O juízo competente é definido pela categoria da autoridade coatora. Então, a categoria da autoridade coatora define o juízo competente. Eu vou fazer mais uma pergunta, e aí volto para o Jobson. Olha, quem errar responde 3 vezes, tá bem? Uma espécie de prenda, né? Então, nós vamos... Jobson, o ministro da Saúde é uma autoridade pública, né? De categoria federal, ele é uma autoridade federal. O ministro da Saúde é um ministro de Estado, auxiliar da presidência, um ministro que auxilia, que compõe, né, a presidência da República, administração direta federal. A Constituição, ela indica qual é o juízo competente para julgar os atos dos ministros de Estado. Você se lembraria, ou já leu na Constituição, a quem cabe a competência para julgar os ministros de Estado, os atos dos ministros de Estado? Seria o juízo federal, o STF. Não seria, professor? Vá pensando que eu vou pegar a minha Constituição aqui para a gente fazer a... Eu quero que tu me responda, Jobson, fazendo uma pesquisa enquanto a gente está fazendo a aula, tá? Vai mesmo na Constituição e faz como é que se diz? A tua pesquisa, saber quem julga os mandados de segurança contra atos dos ministros de Estado. Tá? Até o final da aula tu me dizes isso? Ok? Ou Tá bom, alguém... professora. Eu acho que é o STF, não é? Não, eu não queria que tu achasses. Eu quero que tu me digas com certeza. Olha, nós não vamos achar, nós vamos afirmar, tá certo? Porque isso está na Constituição de forma taxativa. Se alguém já localizou, pode dizer, para a gente antecipar, para a pergunta já ficar respondida, porque de repente a gente passa, não responde. Professora, Diga. artigo 105 da Constituição Federal. Então, quem tem a Constituição Federal, pega a Constituição para a gente conferir. Vamos ser assim, bem assim,
observar bem o texto da lei, porque em matéria, lembrem uma coisa, lembra, Ana, que em matéria de competência, a competência não se presume. Lembram disso? Lembram? Competência não se presume, ela é matéria de lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos achar, nós precisamos saber se a lei autoriza essa competência. A competência é matéria legal, ok? Ou constitucional, obviamente, legal no sentido amplo da palavra. Então, Ana, diga, 105. É o artigo 105, inciso 1º, a linha B. Então, vamos aqui, eu estou folheando aqui a minha pequenina Constituição. Olha como ela é pequenina. Olha. 105. Eu tô com ele engatilhado aqui, professor. Se a senhora quiser que eu leia. Leia, citando os artigos, tá? Bom, é o artigo 105, inciso 1º, a linha B. Ok. Diz assim, vamos lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, aí a linha B, os mandados de segurança e os habeas datas contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio tribunal. Perfeito, perfeito. Vocês viram, então, que a competência é originária, ou seja, se nós tivermos um ato do ministro do Estado que venha a contrariar um direito, né, e se nós pretendermos ajuizar uma ação de mandado de segurança, nós vamos localizar, então, nós vamos aqui nesse dispositivo para fundamentar a competência do STJ para a propositura desta ação. Porque é originária a competência, ou seja, é direto lá, a competência originária, aquela primeira ajuizamento. E tanto nos mandados de segurança, quanto nos habeas data, tá? E não só deles, dos ministros de Estado, mas também dos comandantes da Marinha, do alto escalão das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, e o do próprio tribunal, ou seja, o mandado de segurança contra atos do próprio tribunal. Então, respondida a primeira questão, Jobson, tu ainda estás devendo, então, algumas outras respostas, tá? Vamos para adiante. Assim, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, que eu falei que eu convidei uma aluna, falei no início, mas tinha um pouquinho, eu convidei a Juliana para falar com a gente sobre o controle dos tribunais de contas em relação a alguns atos da pandemia. E ela vem falar para nós como está dentro do nosso tema do controle, vai ser muito interessante também. É a segunda pessoa que eu convidei e que eu gostaria que a gente escutasse. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contatozinho com ela, para que ela entre daqui a uns 15 minutos, tá? E a gente termina uma primeira noção agora, e ela entra, e a gente completa a aula até umas 5 horas da tarde. Tá certo, Alessandra? Tá certo? Vitória, Andrei, Jobson, William, Gabriel, tá? Então, a gente vai... deixa eu passar uma mensagem para ela, só para que ela... Mas seria dela a última ou a senhora ainda iria voltar? Não, a gente vai... Eu fico junto, né? Mas ela vai fazer essa última parte, tá certo? E a gente vai prosseguindo na próxima aula sobre os remédios constitucionais ainda, tá bem? Porque eu acho que é tão importante. Veja bem, a gente está quebrando um pouco o nosso cronograma, tá? Mas, veja bem, a gente está quebrando para fazer digamos assim, um realce, alguns temas que são muito relevantes
para a nossa experiência profissional no direito administrativo, tá? Entre os quais esse tema dos remédios constitucionais. Mas não se preocupem que a gente vai aproveitar todos os espaços, né, das aulas até o dia 16, até o dia 15 de junho, para que a gente possa, então, caminhar nos nossos pontos, tá? Dando realce àqueles pontos importantes para a fixação, como é esse dos remédios constitucionais, e hoje nós falamos um pouco desse controle. Infelizmente, a gente vai falando, assim, um pouco por etapas, né? Gostaria ainda de tocar em alguns assuntos, como eu disse para vocês, gostaria ainda de trazer a autoridade do Tribunal de Contas para falar, mas se isso for possível, a gente coloca, substitui até um ponto que talvez seja muito mais de conteúdo legal por um conteúdo mais prático, mais, digamos, de ordem mais, um conteúdo mais extenso, né? E vamos fazendo desse modo, tá? Deixa eu só falar aqui com a Juliana, para dizer isso, falo aqui na frente de vocês, tá? Para que ela possa entrar daqui a 15 minutos, tá certo? Ok? Vou tirar um pouquinho. Juliana, eu estou com a turma aqui, ao vivo, aqui virtualmente, então tu poderias entrar daqui a uns 10 minutos, porque assim, a gente está terminando um assunto e tu entrarias daqui a uns 10 minutinhos, tá bem? Pode ser? Tá certo. Tá certo, eu te passo o link, tá? Eu te passo o link, tá bem. Deixa eu só não esquecer de passar o link para ela, por favor, para que ela possa entrar aqui. Desculpem a interrupção, tá? É o MUZRIHHPJC, não é? Confere para mim. Isso, não é? Tá bem, obrigada. Já passei. Pois bem, o mandado de segurança, sim, desculpem, desde o início, a gente está analisando o conteúdo desta lei que está aqui no slide. É a Lei 12.016, de 2009, que é a lei atual, a lei vigente do mandado de segurança, ok? Que vem regulamentar o artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição. A lei, ela trata de um chamado prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, ou seja, para a propositura da ação mandamental. Ela dispõe que esse prazo é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, não estando sujeito esse prazo a interrupções ou suspensões. Ora, vejam que essa é uma ação que a lei e a Constituição impõem a essa ação, um rito célere, um rito diferenciado, um rito especial, pela própria característica do chamado direito líquido e certo que ela visa proteger. Esse prazo decadencial, então, ele é de 120 dias, diferentemente das outras ações. Quando vocês estudam direito civil, vocês vão encontrar um rol de prazos prescricionais ou decadenciais para a propositura de ações, para o exercício de direitos, né? Vocês sabem o que é a prescrição, né? Desculpa, Jobson, mais uma pergunta para a gente, para eu não poder, para tu poderes responder uma agora,
para eu sair de ti. Aí eu vou passar para a Alessandra, ou para a Andressa, ou para o William, que está caladinho aí também, ou Gabriele, Eu tenho fé. Jobson. O que é prescrição? O que é a prescrição? Vejam bem, nós estamos falando ali em decadência, mas o que é a prescrição? Prescrição e decadência são institutos, né, civis, mas há diferenças entre eles, entre esses institutos. Ainda que a doutrina, alguns doutrinadores acham até que a diferença perde um pouco de sentido, no sentido na prática. Mas o que é prescrição do direito de ação? Bom, prescrição nada mais é do que um prazo previsto na lei para fazer determinado ato jurídico. Nada mais do que isso. E eu também acho que prescrição e decadência são muito, muito parecidos. Ok. Alessandra, tu querias falar alguma coisa? O que é a prescrição? Prescrição. No caso, quando um direito ele prescreve, a gente perde a possibilidade de acionar ele judicialmente. Pronto. A Alessandra, ela colocou uma expressão, e nós temos que ter cuidado com isso, quando a gente lida com o direito, a gente tem que ter muito cuidado, e eu gostaria de poder fazer vocês entenderem isso, com as expressões técnicas, tá? Nós não podemos falar, quando, no exercício da profissão, nós não podemos falar como leigos, nós temos que falar como técnicos, né? Como vocês veem aquelas pessoas da Anvisa, quando falam sobre as vacinas, etc., etc., elas falam com termos técnicos. Por quê? E falam com termos técnicos mesmo para pessoas que, em princípio, não entenderiam daquele assunto. Mas nós passamos, inclusive, já a assimilar certos termos que são técnicos, mas que são aqueles termos que devem ser utilizados. Pois bem, a Alessandra, ela falou, a prescrição impede o direito de acionar. Ora, é nesse sentido. Não é só o direito, nos impede o exercício do direito, não. Ela nos impede um direito de propor uma ação judicial. Porque, na verdade, a prescrição, ela importa, ela resulta na perda do direito de ação. Porque há prazos previstos nas leis processuais para o ajuizamento da ação. Não posso... não há uma perpetuidade no tempo para o ajuizamento de ações, sob pena de não haver segurança jurídica também. Imagine se não houvesse os prazos prescricionais e se alguém, depois de 50 anos, pudesse cobrar uma dívida de um descendente de uma pessoa que era devedora. Imagine se o direito não limitasse temporalmente, não é, os prazos para que alguém fosse executado, para que alguém fosse condenado. Ora, se existe prescrição na seara penal, não é? Como não existirá na área civil, ou na área civil, não é? Ou na área administrativa? Os prazos, eles são previstos e eles têm fundamento na segurança jurídica, ok? Aquele que não protege o direito, perde o direito. Há uma expressão latina, que eu não vou dizer em latim, mas vou dizer em português: o direito não protege os que dormem. No sentido, se alguém deixa escoar um prazo, ele perde o seu direito de ação, né? Isso serve para proteger alguém de ser perpetuamente cobrado de alguma coisa. Ora, então, a prescrição se refere à perda do direito de ação. A decadência, ela vai se referir à perda do exercício do próprio direito.
se escoa a possibilidade, na decadência, de se exigir o direito. Porque é o próprio direito que fenece, ou é o próprio direito que, digamos assim, fica, a parte vê o exercício do seu direito impedido pelo escoamento do chamado prazo decadencial. Eu vou dar um exemplo de decadência. Tu saberias, Ana Beatriz, um exemplo de prazo? Bom, um prazo decadencial aqui, mandado de segurança. Se alguma vez lhes perguntarem, né, alguém perguntar, cite um exemplo de um prazo decadencial, não prescricional, decadencial nas leis processuais, o prazo do mandado de segurança. Por quê? Nessa própria leitura desse slide aí, que é o texto da lei, a gente já está percebendo uma diferença entre a prescrição e a decadência. Na prescrição, se admite interrupção e suspensão. Na decadência, não se admite nem a interrupção, nem a suspensão. O prazo corre contínuo, sem interrupção alguma. E ele acaba nos 120 dias contados a partir da ciência do ato impugnado pelo ofendido, pelo lesionado. É o caso, por exemplo, de um servidor que é demitido. Quando o servidor foi demitido, ele foi demitido, vamos dizer, hoje, no Diário Oficial de hoje, seja da União, seja do Estado, no dia 4 de maio. Ele julga que essa demissão, que esse processo de demissão foi eivado de vícios, de nulidades, não lhes conferiram, por exemplo, a comissão processante, não lhe conferiu, por exemplo, a ampla defesa e o contraditório, cerceou a participação de uma testemunha no processo, que lhe seria favorável e que lhe traria benefícios de ordem. Oi, Juliana, entrou a Juliana na nossa sala virtual. Estamos terminando, tá, Ju? Estamos só um pouquinho aqui fechando. Então, onde nós estávamos, Beatriz? É prazo decadencial. Sim. Então, o servidor foi demitido hoje, né? E ele julga que o processo estava eivado de nulidades e ele pretende ingressar com uma medida judicial e, em se tratando de ofensa a um direito líquido e certo, que ele julga ser um direito líquido e certo, em face do prejuízo oriundo daquela prova que ele foi cerceado de oferecer, né, o curso do processo administrativo, ele quer entrar com o mandado de segurança. Ora, ele procura um advogado, porque o mandado de segurança exige a participação de um advogado, é uma ação que precisa da representatividade de um advogado, e o advogado deve, então, rigorosamente obedecer, para efeito do ajuizamento do mandado de segurança, o prazo dos 120 dias a contar da ciência do ato impugnado. Qual é o ato impugnado e qual era a ciência do ato impugnado? É a publicação do ato no Diário Oficial, que publicou, então, a demissão do servidor. Esse é o ato considerado por esse servidor lesivo, e a ciência é importantíssima. A ciência deve ser oficial, e pode ser nos autos de um processo, quando o processo não está fora da repartição, e pode ser pública quando essa tramitação se dá mediante a publicidade nos diários oficiais dos poderes públicos, tá? Então, a partir daí se conta 120 dias ininterruptos. Nesse caso, olha, vejam bem, para a gente finalizar aqui, a gente ainda vai continuar falando várias coisas do mandado de segurança, porque a gente vai entrar
exposição da Juliana, nesse caso, não há contagem em dias úteis. Vejam a diferença em relação às outras ações judiciais, em que os prazos são contados em dias úteis, não se contam nos feriados. Nesse caso do mandado de segurança, isso não ocorre. A lei especial, ela se sobrepõe, ela prevalece em relação à lei geral, porque o mandado de segurança tem a lei especial, ok? Entenderam? Então, prevalece a regra especial quando a lei geral dispõe de outra forma. Nesse caso, como é um prazo decadencial, não há interrupção, nem há suspensão. Portanto, os prazos não são contados em dias úteis, são contados em dias corridos. E se diz que o mandado de segurança deve ser contado no dedo mesmo, porque no sentido, não se pode dizer que 120 dias são 4 meses. Tem que se contar rigorosamente no dia a dia, porque pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da nossa contagem, já que ele, digamos, engloba também os feriados e os dias não úteis. É claro que a regra da contagem a partir do dia seguinte da publicação prevalece, né? Claro, não se conta da data da publicação, o dia é o dia seguinte. Então, se esse prazo, se essa publicação fosse numa sexta-feira, pelas regras do processo, o prazo iniciaria na segunda-feira, ok? Bom, então, aqui a gente está, eu vou mostrar onde a gente vai parar, eu gostaria que vocês fizessem uma anotação. Então, nós vamos falar do procedimento do mandado de segurança, tá? Então, nós estamos no slide 9, tá, Alessandra, Ana Beatriz, Andrei e Jobson, o William. William, não falei contigo hoje, William. Estás aí, William? É que eu cheguei agora. Ah, tá. Mas, desculpa, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Mas a tua máscara chegou primeiro. Foi. Tu entendeste, William? Não entendi. Hein? Não entendi. Tu entendeste, Alessandra? A tua máscara já estava aqui há algum tempo. Bom. Minha máscara? Onde é que estava? Não, não, a tua fotinho que tem a máscara já estava aqui. Entendeu? Olha, sabias que a tua fotinho, ela é a fotinho, assim, bem politicamente correta aqui na nossa sala virtual, viu? É mesmo? Sim, você está dentro da... né, fazendo uma menção à necessidade de usar máscara, super importante. Olha, eu vou parar aqui a nossa... Eu parei a gravação ou não? Estou continuando. Eu vou gravar a exposição. Posso, Juliana, gravar a sua exposição? Claro, professora, fica à vontade. Olha, gente, então, nós estamos aqui com a Juliana, que vai apresentar. Eu nem vou falar nada, porque ela mesma vai apresentar o trabalho dela. A Juliana, ela terminou o curso, né? A formatura dela, a solenidade virtual foi no dia 29, não é, Juliana? Agora, não é? Sim, foi no dia 20. Quinta-feira. Quinta-feira. Então, a gente vai dar os parabéns para ela, desejar muito sucesso. E ela defendeu um tema que tem muita pertinência com o objeto da nossa aula de agora, que é o controle, e ela mesma vai apresentar, tá? Eu gostaria que ela obteve o conceito máximo, excelente. A Juliana é uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, tem uma trajetória muito bonita, certamente terá muito mais daqui para frente, não é? E eu tive o prazer, a felicidade de tê-la como minha orientanda, não é?
e uma orientanda que não dá trabalho nenhum, porque ela faz tudo, o professor só aprende com ela. Então, isso aqui é muito bom. Então, e felizmente ela escolheu um viés aí do direito administrativo, um tema que a gente pôde, então, estudar juntos e compartilhar. Então, eu gostaria que vocês ficassem em sala, dessem toda a atenção, e, ao final, gostaria que vocês fizessem alguma contribuição, algum comentário, não propriamente, não sei, se algum questionamento quiserem, mas uma contribuição em relação ao tema que ela vai expor, tá? Então, com a palavra, Juliana, desde já, muito obrigada. Obrigada, professora. Quando tu quiseres que eu